Graça e paz, irmãos. Pastor Felipe passando aqui hoje para a gente poder conversar um pouco sobre a valorização dos cultos. E isso está intimamente ligado com a nossa fé. Nós estamos passando por um período de pandemia e talvez você já esteja se sentindo talvez um pouco desanimado. Já parou para pensar? Talvez você esteja pensando em desistir da sua fé, em desistir de frequentar os cultos quando tudo retornar à naturalidade. Talvez você esteja cansado da sua igreja, ou quem sabe até mesmo de Deus. Eu estou aqui para poder dizer para você que desistir da igreja é como se você estivesse desistindo de Jesus. Até porque não tem como caminhar com Jesus sem a igreja, porque a igreja é a noiva de Jesus. Então, se você pensou em abandonar tudo, em parar de seguir a Cristo ou abandonar a igreja, você está no vídeo certo. O texto que nós vamos trabalhar é Hebreus capítulo 10. Então, você pode já ir procurando aí na sua Bíblia, enquanto eu dou mais uma informação para você. No período em que o texto foi escrito, nós não sabemos quem é o autor, era um período muito conturbado. Muitos cristãos estavam cedendo ali à perseguição romana. Esse texto, por mais que nós não saibamos quem escreveu, nós sabemos que ele foi escrito ali por volta do ano 65 depois de Cristo, na época que Nero estava então governando. E se de fato essa data estiver correta, nós sabemos que esse foi um dos piores momentos da perseguição romana contra os cristãos. Ali no ano de 64, Nero colocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Então você para imaginar como que estava então ali o filme dos cristãos, né? E isso só me faz crer que aqueles tempos eram muito mais difíceis do que os tempos de agora. E vivendo nesse tempo tão difícil, é claro que a gente pode ler esse texto e tirar alguns conselhos para a nossa vida. E o primeiro conselho que eu posso extrair do texto é que nós devemos valorizar o culto. O texto está em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que está escrito assim: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, é claro que hoje nós estamos impedidos de estar reunidos devido à restrição de contingência de pessoas, né? Há realmente o afastamento para que nós não venhamos então a ter uma aglomeração de pessoas. Porém, nós precisamos estar com o mesmo pensamento. Nós precisamos estar seguindo o mesmo norte. Precisamos nos preocupar uns com os outros e fazer de tudo para estar presente, nem que seja de uma forma digital, como nós estamos fazendo agora, né? Ou gravando vídeos, ou fazendo videochamadas, ou até mesmo fazer uma visitação se for de extrema importância. Mas trazendo para o contexto da normalidade, que é o que nós iremos retornar em breve, se Deus quiser, por que o autor de Hebreus está falando do culto? E eu chego à conclusão de que o autor está falando do culto porque o culto é essencial para a caminhada cristã. O crente que tem uma vida espiritual forte, ele costuma não faltar aos cultos. Já percebeu isso? Não falta uma escola bíblica dominical. Ele está sempre envolvido nas atividades da igreja. Ele doa a si mesmo, até mais do que o dinheiro, ele doa a si mesmo para a obra de Deus. Então, uma das coisas que o crente maduro, o crente saudável faz é não faltar aos cultos, porque ele sente a necessidade de prestar culto ao Senhor. Eu estava até conversando esses dias com um amigo meu a respeito disso. Tem gente que vai na igreja, né, ou vai à igreja, melhor dizendo, e eles falam o seguinte: eu vou lá buscar minha bênção, E a verdade é que ele deveria estar falando: eu vou lá prestar culto ao meu Deus, eu vou lá prestar culto ao Senhor, afinal eu não tenho nada a oferecer. Ele me amou primeiro, Ele se deu por mim, Ele enviou seu Filho para morrer por mim. Então agora, tudo o que eu tenho não me pertence, pertence ao Senhor.
Então eu vou lá prestar culto a esse Deus bendito, vou prestar culto a esse Deus maravilhoso que se deu por mim. Tenta lembrar de quantas vezes você foi a um culto sem saber o que fazer, muitas vezes até pensando, o que eu estou fazendo aqui? E saiu da igreja, saiu daquele momento com uma resposta de Deus. Saiu daquele momento com um direcionamento de Deus para a sua vida. Eu mesmo me lembro quando me converti, sempre que eu ia na igreja, sempre que eu ia num culto, parecia que a pregação foi só para mim. Parecia que o pastor conhecia a minha vida e estava falando tudo aquilo para mim. Ou seja, na verdade, eu quero que você se lembre de quantas vezes você foi a um culto e que Deus falou especificamente com você. Parecia que todo aquele culto, aquele momento de palavra, era somente você e Deus. Isso sem deixar de lembrar de quantas vezes um irmão te abraçou e falou, olha, conta comigo, te deu uma palavra amiga e dali surgiu uma amizade, pessoas que servem para te colocar para cima, que servem para poder te dar um suporte. Isso acontece, irmãos, várias e várias vezes, em várias situações, nos cultos. Então, para mim, essa é a força do culto, essa comunhão. Entendeu? Quando a gente está ali junto, com o mesmo propósito, e quando um está com dificuldade, um está fraco, o outro vai lá e ajuda a levantar, e eles caminham juntos. Sinta saudade disso. É tão triste quando a gente passa tanto tempo, né, igual a gente está agora nesse distanciamento social, e as pessoas falam, eu não sinto saudade da minha igreja, eu não sinto saudade dos cultos, eu não sinto saudade de estar lá com aqueles irmãos. É muito triste isso. Eu fico pensando qual é o problema, ou desse irmão, ou dessa igreja, ou desse irmão, ou dessa liderança. Eu vejo pessoas sofrendo, não conseguem mais caminhar. E aí quando eu digo, eu estou morrendo de saudade da igreja, às vezes um ou outro vira e fala, pois é, e eu, para mim, tanto faz, eu não sinto saudade da minha igreja, eu não quero voltar para lá. Então, um conselho que eu digo para você, não queira vencer sozinho. Nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. Nós fomos chamados para caminhar em comunhão. Caminhar com o próximo, amar o próximo. Os nossos dons são para o próximo. Então, irmãos, frequentar o culto, além de tudo, também é uma estratégia. Porque às vezes você está ali forte, está firme, está ajudando alguém que está desanimado, cansado. Mas esse outro, então, ele se anima novamente. E lá na frente, muitas vezes é ele que vai te dar, então, esse suporte quando for a sua vez de estar cansado. Porque, afinal, todos nós cansamos. Isso é natural, isso é normal. Às vezes acontece alguma situação que nos deixa para baixo, chateados. E é tão gostoso quando aquele irmão que você ajudou a alavancar a vida dele, espiritualmente falando, ele vira para você e fala assim, meu irmão, você me ajudou tanto, agora é a minha vez de te ajudar. Vem cá, vamos sair, vamos orar juntos, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Isso é tão gostoso, meus irmãos. Quantos pastores, quantos amigos me ajudaram no início do meu ministério e eu já pude retribuir isso. Né? Vocês que me acompanham sempre veem aí eu tirando foto e tomando café com algum pastor, ou então tomando um açaí com algum irmão. É um ajudando o outro. É muito gostoso, então, quando você pode ajudar um irmão e depois esse irmão também te ajuda, e aí a gente diz que uma mão lava a outra, né? E as duas mãos, então, lavam o rosto. É muito bonito quando a gente pode caminhar junto dessa forma, um incentivando ao outro. E isso acontece muitas vezes no ambiente da igreja, no ambiente do culto. Meus irmãos, eu me lembro no início da minha caminhada cristã, todas as vezes que eu faltava um culto, alguma coisa acontecia de errado. Era incrível. Eu brigava com a minha esposa, chegava um vizinho ou um parente que vinha falar besteira, ficava enchendo a minha paciência lá, e eu ficava assim, por que eu não fui à igreja? Por que eu não fui prestar meu culto? Isso de repente já aconteceu com você também. Mas uma coisa é certa, muitas vezes acontecem coisas ruins quando a gente não está no culto, quando a gente não está ali prestando o culto ao Senhor. Seria melhor que nós estivéssemos na casa do Senhor, e entendam casa do Senhor, né? Nós sabemos que ali é só um ambiente onde nós nos reunimos, mas então ali nós prestamos esse culto a Deus. E é o que o texto diz, não deixem de se reunir como igreja,
como alguns estão fazendo, como é o costume de alguns. Então sempre participe, eu mesmo estou sempre aí nas lives, né? A igreja está fazendo os cultos online, eu estou sempre vendo, participando, porque eu sinto vontade, saudade de estar com os irmãos, mas ao mesmo tempo também eu sinto que de alguma forma isso me abençoa. Eu prestar um culto, mesmo que de forma online, com a minha igreja, prestar esse culto ao Senhor. E só um adendo aqui, tá, irmãos? Nós hoje estamos aí, né, com essa dificuldade de poder prestar culto, mas você sabia que nos países muçulmanos isso já é proibido há muito tempo e é passível de morte. Nós temos crentes que são perseguidos na Índia, temos cristãos morrendo na Turquia, mas lá as pessoas continuam frequentando os cultos, continuam dando suas vidas por amor a Jesus Cristo. Até mesmo quando Hitler tentou acabar com os cultos, ele na verdade acabou fazendo que criassem a igreja subterrânea. E dali saiu então milhares de cristãos. E por que o culto não acaba? Porque as pessoas sabem que necessitam disso e que é uma necessidade nossa prestar então esse culto ao Senhor. E a segunda lição então que eu aprendo sobre a valorização dos cultos é que nós precisamos então sempre repetir as primeiras obras. Um pouquinho depois ali em Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 34, o texto fala o seguinte: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Você se lembra quando você se converteu? Você se lembra como você era quando você se converteu? Meus irmãos, eu puxo na minha memória quando eu me converti, quando eu fui alcançado por Cristo, como eu era e como eu sou hoje, para a glória de Deus. Puxa na memória, como você era quando se converteu, quando o Espírito Santo então passou a habitar em você. Os seus primeiros líderes na igreja, você costumava valorizá-los? Você costumava receber a palavra deles com carinho? Anotar de repente o que era dito nas pregações? E aí o que acontece? De repente, quando a gente começa então a desanimar um pouco com a igreja, a primeira coisa que as pessoas fazem é começar a criticar o pastor, a liderança, falam mal do ministério de louvor, começam a reclamar das escolas bíblicas dominicais. Então assim, quando um cristão começa a reclamar demais, por exemplo, de um pastor, você pode prestar atenção que a vida espiritual dele não está muito boa. É claro que toda regra tem sua exceção, irmãos. Nós sabemos que existem algumas coisas que o cristão não pode se calar quando está acontecendo na igreja. E pelo menos 3 situações ali que o cristão precisa mesmo se levantar. Que são elas: imoralidade na liderança, falta de firmeza doutrinária ou a incompatibilidade ministerial. Fora isso, meus irmãos, sinto informar, o resto é pecado, é rebeldia contra a liderança que Deus colocou na determinada igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos voltar então às boas obras, a lembrar, quando você estiver sentindo vontade de sair da igreja, a se lembrar o que foi que fez você estar ali. Tem pessoas que vão para a igreja buscando respostas, buscando uma melhoria de vida, né? E acabam que quando isso acontece, eles se voltam contra a igreja. Pessoas que às vezes tomaram mas tomaram tempo do pastor, o pastor se dedicou, passou noite orando, foi fazer visita, correu atrás, se dedicou, muitas vezes deixou de ter tempo para a família, para poder cuidar dessa ovelha, e de repente ela simplesmente, some, sai da igreja, vai para uma igreja que tem um som melhor, que tem uma condição ou uma estrutura melhor. Isso é ingratidão. Não devemos ser assim. E a ingratidão gera ingratidão, meus irmãos.
Nós devemos ser aqueles que se lembram das coisas boas que aconteceram, do que foi feito de bom por nós, daquilo tudo que Deus fez para nós, através desses homens, mulheres de Deus, da igreja, das pessoas que ali comungam. Sobre voltar às primeiras obras, se você ler Apocalipse, isso nos mostra uma coisa muito interessante. Lá no capítulo 2, versículo 4 e 5, está escrito assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, esse momento de pandemia, ele também serve para nos alertar que podemos voltar. Tudo aquilo que a gente estava fazendo antes de errado, de repente a gente estava prestando culto de qualquer jeito, de repente a gente estava olhando a igreja de uma forma errada. Hoje a gente pode mudar isso, a gente pode mudar essa visão, a gente pode então dizer: basta, Deus, eu preciso de ajuda. Eu não quero mais ter esse pensamento sobre os meus líderes. Eu não quero mais ter essa postura perante a minha igreja. Deus, eu quero ser uma bênção para a minha comunidade. Comece a fazer tudo de novo. Tudo novo. Se refaça, se reinvente. Mude a sua mente. Até rimou, né? Irmãos, eu me lembro quando eu me converti, como eu era agressivo. Eu era muito brigão, eu era ignorante, falava muita palavra torpe. Eu não estou dizendo isso para a minha glória, eu estou dizendo isso para a glória de Deus, como fui sendo transformado no dia a dia. Mas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu glorifico a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Eu sei que eu estou passando ainda por um processo de santificação que vai terminar somente no grande dia. Mas, enquanto isso, eu vou caminhando firme, seguro, nas mãos de Deus, olhando fixo para o alvo, que é Jesus Cristo. E eu desejo de verdade que você possa, a partir desse vídeo, a partir do momento que você estiver assistindo esse vídeo, ter também esse encontro com Deus, né, de verdade, se rasgar, pedir ao Senhor que Ele possa te abençoar, pedir ao Senhor que Ele possa tocar no seu coração e que as coisas que você tem feito, praticado, os pensamentos que você tem tido, possam ser então arrancados de você e possa ser feito algo novo. E que possamos juntos recitar Salmo 51, versículo 10, onde diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu espero que Deus possa tocar sua vida, Deus possa tocar o seu coração, que você possa se lembrar dessa mensagem e que você possa então dizer: Deus, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação. Quando nós retornarmos, quando nós pudermos estar juntos, então, como igreja, novamente, eu quero ser diferente. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser alguém de fato usado pelo Senhor. Eu não quero mais ser pedra de tropeço, mas sim quero ter um espírito inabalável, que as pessoas possam olhar para mim e ver ali, então, um exemplo de cristão. Que eu possa ser usado pelo Senhor para poder, então, abençoar vidas. Que eu possa ser alguém que impulsione vidas. Que eu possa ser alguém que vá de fato ser bênção na minha igreja. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, e por isso então eu quero orar com você para a gente poder terminar esse momento. Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, graças te damos, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos ser de fato, Deus, pessoas melhores, que venhamos a ser cristãos melhores, que valorizemos mais os cultos, que possamos nos lembrar das coisas boas que já aconteceram em nossas vidas, que possamos, Pai, de fato, sermos exemplo, que as pessoas possam olhar para nós e falar: ali vai um verdadeiro cristão, que possamos ser impulsionadores e que as pessoas possam sentir desejo de estar na tua casa, que as pessoas não parem de frequentar os cultos por mau exemplo nosso. Esse é um grande desejo meu, Pai.
que as pessoas, os cristãos, possam parar de dar mau testemunho. E nesse momento de pandemia, o mundo está apreensivo e procuram por respostas, mas sabemos que a única resposta é Jesus Cristo. É a resposta para tudo que precisamos. Então, Pai, faça o teu querer, faça a tua vontade, continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graça e paz, fique com Deus e até então um próximo momento em que possamos estar conversando juntos. Que Deus te abençoe.